Fala, prodígios! Muito prazer, Henrique Marques, com meu amigo, meu irmão César Vinícius, César no Cezão, mais conhecido, né? Nosso parceiro aí que eu acho que é muito conhecido aí por todos. Rapaziada, meus meninos, meus prodígios, nossos prodígios, né? Nosso filho saiu do papel, estamos iniciando aqui um trabalho de pai, de pai para filhos, onde a gente tem total interesse em convidar pessoas profissionais para nos ajudar, né, nesse momento de iniciação, um momento que é tão difícil, né, para um pai, para uma mãe, para os avós, para os irmãos, e a ideia que surgiu para que a gente fale com vocês e ajude a maioria das pessoas, né, o máximo possível de pessoas nesse momento. Então quero falar com o Cezão, apresentar o Cezão, dispensa a apresentação, mas hoje a gente vai trocar algumas ideias, falar um pouquinho do projeto, de como ele surgiu, qual a ideia, para que ele surgiu, né? E tomara que vocês acompanhem, tomara que vocês gostem, porque foi feito com muito carinho, né? Estamos aqui em um estúdio profissional, o Estúdio Rocha. Muitos gravam dentro de casa, nós tivemos todo o cuidado de iniciar esse projeto dentro de um estúdio profissional. Até agradecer de antemão nosso primeiro apoiador, nosso primeiro patrocinador, que é a Escola Revela do Rubens. Rubão, muito obrigado por confiar e acreditar no nosso projeto, né, Cezão? Obrigado mesmo. Para quem não sabe, a Escola Revela hoje tem 4 unidades, que peço que vocês entrem no perfil, peço que vocês acompanhem Instagram, acompanhem site, porque vale muito a pena. Você pai, você mãe, não sabe ainda onde iniciar, né, os meninos, faz muito sentido ter a Escola Revela. Então, muito obrigado de coração, e vou passar para o meu amigo, meu irmão César, também falar um pouquinho aqui. Grande Henrique, obrigado. Eu acho que Deus nos abençoe, que essa nossa ideia a gente consiga, o nosso objetivo. Nós não somos especialistas, né? Não. Nós somos pais. É isso. Então a gente passar um pouco dessa vivência do nosso dia a dia na iniciação com os nossos filhos e tentar dar uma luz para os pais que estão do nosso lado, para os irmãos, para os avós, que compartilham esse dia a dia, né? Que é uma batalha diária. Isso, eu falo que a gente tem que matar vários leões e jogar pedra nas hienas, né? É isso. Porque é uma luta diária que a gente batalha para tentar apoiar os nossos filhos e dar o melhor para eles. Então, conversando muito com o Henrique, e ele veio com essa ideia maravilhosa. Eu já vinha há tempo já querendo fazer alguma coisa para passar um pouco desse nosso conhecimento, dessa nossa vivência, para que a gente vê muita gente, muitas situações de aflito, né, Henrique? Sem dúvida. Muitas situações que a gente vive que fala, cara, como que a gente pode estar amenizando isso? E a gente conversa muito com as pessoas e assim. Então, o nosso objetivo aqui é trazer um pouco para vocês, que vocês se identifiquem com as histórias que a gente vai trazer aqui, com as pessoas que a gente vai trazer aqui, para que ajudem a dar essa luz para vocês no caminho, para fazer o melhor para os nossos filhos. Perfeito. Cezão, antes de qualquer coisa, obrigado. Obrigado por confiar, obrigado por estar comigo nesse momento, e de fato que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Aqui a ideia é ajudar o máximo possível de pessoas, de pais, de mães, de avós, de irmãos e os próprios prodígios, né? E aí eu vou falar um pouquinho, se me permitir, César. Lógico. Até o nome, né, Os Prodígios, é um nome um pouco provocativo, porque como chamamos meninos, César, de 7, 8, 9, 10 anos de prodígios, se são crianças, apenas Sim. crianças, né, crianças que precisam se divertir, crianças que, de fato, né, na sua grande maioria, possuem aí um talento diferente, mas nós, como pais, né, ao longo dessa nossa caminhada já, nos deparamos com muitas questões, né? Muitas questões de pressão, propriamente até nossa, De né? cobrança. De cobrança. De cobrança. E aqui, esse é o convite, né? De fato, nós vamos ter pessoas aqui para nos ajudar,
psicólogos, nutricionistas, pessoas especializadas, né, de fato em ajudar, né, esses pais em como melhorar e como levar isso de uma forma saudável. Deixar um ambiente leve, deixar um ambiente leve, né? E aqui nós vamos ter muitos tópicos e os prodígios, ele saiu da minha cabeça propriamente, agora com muita estrutura do César, justamente para a gente melhorar esse ambiente, que é um ambiente... Ele é gostoso. E se vigiar, né? Ele é gostoso, né, César? Sim. É um ambiente delicioso. A gente, acho que a nossa vida hoje gira em torno da bola, gira em torno da amizade. É um lugar de network absurdo. Você tem ali do seu lado empresários, você tem pessoas que não têm uma condição, mas... que já vi muita gente arrumando emprego com um pai que está do lado, que é um empresário, tem uma empresa. Então, ele é um ambiente muito saudável, mas também ele é um ambiente muito pesado, muito tóxico. Muito tóxico. Então, assim, a ideia dos prodígios é que a gente consiga levar muita informação, levar muito conhecimento. Tanto eu, Henrique, quanto o César, nós não somos especialistas em nada. Não. Vamos ser coadjuvantes e se a gente puder agregar qualquer informação pela nossa vivência, é isso que nós vamos fazer, né, César? E principalmente, Henrique, o que a gente conversa é que melhorar cada vez mais e ter cada vez mais cenas com os nossos filhos, né? Que é a principal coisa, né? Que a gente fala eu sempre falo isso para as pessoas. A mãe já tem o cordão umbilical com o filho. E nós, como pai, a gente tem a cobrança, princípio a cobrança. E dá um distanciamento. O futebol, para mim, César, com o meu filho, ele me trouxe muito mais... Eu estou muito mais próximo dele. A gente tem uma relação de pai para filho muito forte realmente. Nós somos parceiros demais. E muitas vezes eu percebia que esse ambiente, eu falo que é um efeito liquidificador. Perfeito. É um efeito liquidificador porque você começa a ver, todo mundo tá ali, o filho quer que jogar, as várias situações que a gente vai colocar que o filho quer que não joga, o técnico não gosta do meu filho. Então tem várias coisas que a gente fala, será que é isso? Quando você vê, você tá junto com os outros pais, naquela loucura toda. Sim. Naquela loucura toda, eu falo que é o efeito liquidificador. Aí você faz o quê? Você desfoca do seu filho. Exatamente. E é bonito, né, César? É bonito ouvir, assim, o que você disse, né? Porque realmente, agora falando, né, como pai, o pai do Henrico, como valorizou, como a nossa amizade, como o nosso relacionamento, como a nossa parceria, ela se valorizou, né, ao longo desse tempo. O Henrico começou ali com 3 anos e meio, numa escolinha de futebol, até que a escolinha do Flamengo. Quero agradecer aqui o Willy, meu amigo, o Mauro, o dono da escolinha, né, da franquia, como foi importante. E assim, eu vejo hoje o Henrico e a nossa relação é muito bonita, é uma relação de amizade, é uma relação que é difícil viver sem, né? E aí, voltando, né, um pouco do porquê fazer esse podcast, assim, poxa, por que não ter um ambiente, então, ainda melhor? Verdade. Por que não ter um ambiente ainda mais saudável? E mais uma vez, tá? Aqui está, levanto a mão e falo, já errei muito, ainda erro, mas eu busco essa evolução e busco não levar tanta pressão pro meu filho, porque no final das contas, né, César? Eles ainda têm 9 anos. Sim, às vezes a gente esquece disso, né? Esquece. É que eu falo, às vezes esquece disso e fica naquela coisa do meio termo, ou da evolução e da cobrança. Aí natural ele já tem do técnico, tem do clube, normalmente os nossos filhos já jogam no clube que torcem. Sim. Então tem os dois lados. Eu vejo hoje que tem os dois, tem um do clube que torce. Sim. E tem um menino que não torce para aquele clube e tá lá também, que é difícil para ele. Sim. Então são várias situações que é o nosso dia a dia, que a gente não tá atento a tudo isso, né? Exato, e o quanto, né, assim, falando um pouco da torcida, do clube, do menino torcer para o clube ou não, o quanto eles já entendem também isso, que tá tudo bem, eu posso ter um time hoje, mas eles se sentem muito encorajados de falar assim, tá tudo bem, eu posso jogar por uma outra camisa,
porque eu me sinto bem aqui, eu gosto a do maturidade ambiente. precoce. Exato. Forçada, né? Eu gosto do ambiente, eu gosto dos meus amigos, eu gosto dos meus treinadores, e quando eles entram em quadra, em campo, é absurdo o quanto eles se dedicam, né? Eles esquecem totalmente, eles colocam esse coração teórico de lado, e se eles tiverem que jogar por outra camisa... Eles ficam gigantes, aí você percebe depois que acaba o jogo, eles estão brincando. Eles estão brincando e jogaram contra... lá dentro o bicho pega, né? É bonito de ver, né? Sim, mas quando acaba, eles um jogou contra o outro, eles estão brincando de bola, são amigos. São amigos de novo. Então é aí que também cai nossa ficha de por que também ser tão pesado fora de quadra, por que de campo, né? Então, assim, é todo esse cuidado, né, César, que a gente tem que ter para cuidar desses meninos e deixar o ambiente mais leve. Queria que você contasse, César, um pouquinho da história, né? De como começou, né, o César, de como você entrou nesse mundo de futebol. Eu acho que é legal ouvir. Como sempre, naturalmente, futebol, pandemia, César com 5 anos na Escolinha de São Paulo de Osasco, foi começando natural. E eu sempre gostei muito de futsal, acompanhei futsal. Osasco era um polo de grandes times de futsal, Eternite, vários jogadores bons da seleção de futsal. Eu falei, não, o César vai ter que jogar futsal, que eu acho interessante. Levei ele pro Tabuca, no Taboão da Serra. Eu morando em Osasco, mano, levei o César pro Tabuca, no Taboão da Serra. Aí as pessoas, não, o César joga, mas a gente, né... O pai é sempre um pé atrás, né? Ou ele é 8 ou 80, né? Sim. Ou ele é muito viajante, né? Pai do Pelé. Ou ele fala, ih, meu, como é que estão viajando? Você sonhava em ser jogador de futebol, César? Cara, eu fiz peneiras na Portuguesa, mas aquela coisa, era outra época, né? Outra realidade. Eu falo que hoje as crianças têm tanta informação, tá tudo assim tão precoce que a gente fica assustado, né? Com tudo que acontece, né? Aí disso aí do César foi pro Tabuca, foi bem no Tabuca. Legal. Era um dos protagonistas do time. Metade do time era um ano abaixo dele. Aí, antes de acabar o ano, ele já fez uma peneira no Palmeiras, já passou no Palmeiras, no futsal do Palmeiras. E na sequência, em novembro... Que é fortíssimo. Que é forte, que é um dos melhores times hoje do Brasil. Com toda certeza. Aí em novembro, foi em setembro. Em novembro, o César passou no campo no Red Bull. Aí eu pensei... César, você vai jogar futsal onde você quiser. Sim. Você está fazendo a transição, normalmente, que no ano passado falava que a transição começava com 11 anos. Não era isso? O campo era com 11. Aí eu falei, você tá com 8 indo pro campo, então você vai escolher onde você vai jogar. Passou, tem a final do Paulista, da bronze. Aí eles foram campeão da bronze de Tabuca em cima do MESC. Legal. Aquele dia eu me senti o pai do Neymar, porque meu telefone não parava de tocar. Aí, pá, o Corinthians, pá, e o último, que era o time do coração? O São Paulo. Certo. O Leandro convidou a gente pro São Paulo, eu falei, você vai pra onde? São Paulo, pai, não vou nem escolher. Aí tive que me conversar com né, nossa amiga e... Sim. Mas, cara, assim, e tudo natural. E assim, não foi... Eu não tenho esse hoje, de verdade, cara. Eu vejo meu filho feliz, eu quero ver meu filho feliz. O que está acontecendo com ele é tudo natural. E o César está me proporcionando, em 2 anos, tanta coisa maravilhosa. Eu já fui para Portugal com o César disputar um campeonato mundial. Que legal. Isso é fantástico, né? Você entendeu? Quando eu imaginar na minha vida que eu ia para fora do país com meu filho. Com 8 anos. Com 8 anos de idade. Isso é Então, assim, fantástico. cara, eu falo que Deus tá em tudo. E ele é escolhido, entendeu? Então as coisas acontecem naturalmente e a gente tem que ter paciência. Isso é uma das coisas, o coração da gente tem que estar calmo. Sim. Tem que estar calmo e assim, e eu falo, e é verdade, Henrique, você sabe muito bem disso. Os nossos filhos jogam pra gente. Sim. Eles jogam pra gente, não é pro técnico. Infelizmente, né? Tem que falar infelizmente porque... Sim. Muitas vezes a gente atrapalha, né? E a gente atrapalha muitas vezes, a gente tem que estar muito mais calmo. E as coisas estão em volta, por isso que eu volto a falar do efeito liquidificador. Sim. Porque são várias situações, eu tenho certas situações que eu já passei dentro do futebol, com o César, eu falo do efeito liquidificador,
Eu falo da régua do merecimento, porque as pessoas começam a ter a régua do merecimento, só que elas não se ligam que é uma falta de respeito com seu filho. Você está falando do... Aí tem situações que a gente vê que você fala, eu já falei, cara, eu tenho 56 anos, cara. Uhum. Eu tô vivendo esses 2 anos uma coisa tão pulsante e de coisas que, tanto quanto coisas boas como coisas ruins. Sim. Que eu não imaginava tá vendo. Será? É pai que manda o outro filho bater no outro. É pai que quer brigar com outro pai por causa do filho e assim, uma falta de respeito. Mas assim, por quê? Porque é muita a vaidade, é muito egoísmo, entendeu? Então acho que isso a gente tem que estar se policiando muito, muito. E assim, quando você me convidou para esse projeto, eu falei, cara, acho que é a hora da gente soltar isso e dar voz para essas pessoas que acho que isso é importante. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, o coletivo, o desenvolvimento dos nossos filhos, eles vão de acordo com o coletivo. Eu sempre falava, cara, você é louco, você convida fulano para vir pro time, você convida ciclano para vir pro time, como você me convidou. Uhum. Você lembra disso? Quando você me convidou, você e o Adriano, quando a gente treinava lá na FEVI, sim, vamos lá pro São Paulo, não foi isso? Foi isso? Mas por quê? Mas é um pensamento que você tem igual ao meu. Eu acho que meu filho tem que estar com os melhores. Sim. O que ele vai fazer vai dar capacidade dele lá dentro, Sim, porque a vida da gente é assim. Exato, exatamente. Então, quando a gente ouve profissionais e jogadores falando que tem que se preparar o primeiro caráter um homem, é verdade, porque o futebol é pra vida. Sem dúvida. Estamos formando jogadores ou homens, né? Exatamente. Hoje você, acho que assim, né, uma pergunta, você gostaria de ter um grande jogador ou um grande homem? A gente não sabe o que vai ser. Eu falo que eu vivo cada dia um dia. E eu falo pro César isso. Eu quero você feliz e se dedicando no que você tá fazendo. Sem dúvida. Porque cada um sabe do seu dia a dia, da sua correria. Sim. Você tem uma... Eu falo assim, e é tanta história que a gente ouve, Henrique. Pai separado, avô, é tanta situação e as pessoas se dedicando a estar ali. Então a gente tem que reconhecer isso. E às vezes a gente olhando, ficando só pro nosso filho, a gente esquece da história das pessoas e porque estão lá. Exato. É que eu falo, quem tá ali naquele lugar é porque foi escolhido e merece estar ali. E como é difícil, né? E como é difícil. Estar ali. Estar ali. É muito difícil. Estar ali. Requer muita coisa. E eu né? falo, numa conversa, num dos treinos lá, conversando com o Milton Cruz, ao privilégio a gente fazer um treino conversando com o Milton Cruz. Absurdo, Isso né? é o nosso filho que tá fazendo isso com a gente. É isso aí. Aí o Milton conversando com a gente falou assim, cara, a minha história, com 14 anos, vinha jogar no São Paulo, vinha de São Bernardo, pegava ônibus, pegava trem, não sei o quê, morava embaixo da arquibancada. Aí eu falei, Milton, hoje não tem tá aqui, tá o pai, a mãe, tá o avô, que tá trazendo os meninos. Nenhum desses meninos aqui pega um ônibus, independente da classe social deles. Pega um ônibus para vir pro treino. São poucos. São poucos. Mas são poucos. São poucos para vir pro treino. Sim. Mas o que acontece é que eu falo para ele hoje, a minha grande luta, não só com o César como minhas outras filhas, é o quê? É eles valorizarem, no sentido não de que me dá um retorno, de valorizar o que nós fazemos, enxergar isso. Sem dúvida. É enxergar isso, que é um grande esforço. E eles são muito novos. Sim, ainda, né? Mas é que eu falo tudo é precoce. Tudo é precoce. E cada vez fica mais, né, César? E assim, até pegando esse gancho aí, e até para falar com você, quem nos assiste, né? Que eu acho que Deus, ele também prepara tudo. Sim. Eu vou contar brevemente, eu prometo ser breve mesmo, a história do início do Henrico, né? O Henrico, como eu falei, ele iniciou numa escola de futebol com 3 anos e meio, e com 6 anos ele fez uma avaliação, né, no Palmeiras, que ele ficou de setembro a dezembro, e ele foi dispensado na última avaliação Eu peguei o finalzinho na FEVI, né? Foi o finalzinho. E aí, a única avaliação que eu não levei o Henrico, porque teoricamente teriam mais 2, ele foi dispensado, que antecipou devido a datas, né? E eu lembro muito dele me ligando por vídeo, chorando muito, né? Que foi a primeira dispensa dele, a primeira frustração dele.
E como foi difícil, e aí eu abandonei onde eu estava, fui lá ficar com ele, dar um abraço nele, e onde eu quero chegar quando eu falo que Deus sabe de tudo, né? Posterior a isso, eu fui para o Juventus, né, fazer avaliação, e estava tudo muito acertado já, e muito perto de assinar o primeiro contrato, choveu nas 2 ocasiões, né? E eu não consegui falar com o treinador, né, que é o Marcão, um excelente profissional. Excelente profissional. Para finalizar isso. E de repente apareceu o São Paulo no Instagram dele, que era um Instagram super novo, chamando para uma avaliação. E nós fomos prontamente. E na primeira avaliação o treinador já... Foi uma brincadeira. O Serginho também, que se nos assistir, cara, obrigado por tudo. Saiu do São Paulo há algum tempo, não muito. Mas na segunda avaliação ele chega para mim e fala, poxa, eu vi que você tá com a camisa do São Paulo, né? Você é São Paulino? Eu falei, pô, eu sou São Paulino, então seu filho vai jogar no São Paulo. Eu falei, pô, não brinca comigo porque assim, eu tô sofrendo demais nessas dispensas, ele me deu a mão e falou, não, seu filho agora é jogador do São Paulo, né, se você aceitar. Onde eu quero chegar, né, de fato, assim, não adianta também a gente tentar algo e entrar por uma porta que ela não é nossa. A gente planeja, planeja e assim, Deus estava escolhendo um outro lado, né? E hoje o Henrique tem 3 anos em São Paulo, mas pode ser que amanhã ele saia e tá tudo bem. Mas para quem nos assiste, né, assim, a ansiedade também de querer já que ele jogue em um determinado clube, o quanto hoje a gente precisa avaliar. E nós vamos trazer, a opinião pode ser nossa de pai, mas assim, o quanto é importante, talvez uma escolinha, um time teoricamente com menos nome, e se eu vou considerar os grandes, ou já começar num time grande, porque a pressão é muito maior, né? Eu vejo pelo menos isso, assim, é uma pressão por vitória, é uma pressão porque tem que jogar sempre. E fica no meio do campo, ou é o lúdico, ou é a evolução, ou é o resultado. Exato. Mas exato. São crianças, tem 9 anos. 6 anos, naquela ocasião, 6 anos, né, César? Quando a gente começou Sim. ali. Então, são crianças, são bebês, né? Quando a gente vê eles brincando, ali a gente tem a dimensão de como são bebês, né? Que a gente fala, não é possível. E às vezes eles começam a falar com vozinha de criança, dentro de casa, e você fala... Gente, acabei de ver um carrinho desse menino, tem meia hora que ele quase acabou com o amiguinho, né? Assim, mas na bola, né? E vira um bebezão, e você fala, poxa, eu não posso ser pesado, e geralmente nós somos, né? E aqui, mais uma vez, é uma reflexão, eu acho que a ideia dos prodígios é trazer isso, trazer pessoas profissionais que vão ajudar, né, os pais, de falar assim, poxa, será que é o momento, né? Porque, de fato, ali, se a gente entender até pela idade, eles estão no momento de brincar. Aqui é uma provocação. Você pai, você mãe, o que vocês faziam com 6 anos de idade? Com 8 anos de idade? Brincar... O que a gente fazia com 6 anos de idade? Brincava do quê? Hoje nós temos meninos jogando com ginásios com 500 mil pessoas, de 500 a 1.000 pessoas assistindo. A gente tem uma final de federação agora que, com toda certeza, terão mais de 2.000 pessoas assistindo. O último jogo foi isso aí, 2.600 pessoas. 2.600 pessoas. Visualizações. Sim. Então, jogos transmitidos, que eles se cobram. Muitos deles não querem assistir o jogo. Sim. Porque eles se cobram tanto que eles... O César não gosta de assistir o jogo depois. Então, tem isso, né, César? Comigo ele não assiste. O Henrique também há muito tempo ele não assiste jogo. Então, assim, temos que acender uma lâmpada aqui, né? O porquê? Porque eu acho que a cobrança deles é muito maior até do que nós. Porque a gente passamos tanta cobrança para eles que eles se cobram. Você disse que eles jogam para os pais, né? Então, imagina na cabecinha deles assim, não fui bem. E talvez ele foi muito bem taticamente, ele foi muito bem dentro da função que o treinador queria, mas para o pai, o que é ir bem, né? Teórica, muitos pais, muitas mães, fazer gol, dar assistência. É a primeira coisa que você vê do treino, sai do treino, o pai chama, quantos gols você fez, filho? Exato, e aí eles falam assim, não fiz gol, não fui bem, e não, a função muitas vezes deles não é fazer o gol, é ajudar numa recomposição, numa defesa,
Enfim, então, eu acho que aqui a discussão... É a gente achar o lugar da gente realmente. É achar o lugar, é achar o lugar. É isso. É isso, né, César? É isso. Assim, eu acho que... E uma coisa, Henrique, que você estava falando do Gabriel Lima. Eu fui numa palestra no Núcleo Gabriel Lima, e uma das coisas que colocaram lá foi do momento da gente falar com o nosso filho depois de um jogo. Sim. E passou até um vídeo de uma situação de acabou o jogo, o pai no carro, aí eu olhei o César, tá ali, né? Não, mas por que você errou aquilo? Por que você errou assim? Por que você não fez aquilo? Então não é o momento. Então acho que tudo é um aprendizado. Sem dúvida. Eu falo, hoje a gente aprende muito mais com eles do que a gente ensina a eles, né? Sem dúvida. Porque são tantas situações nesse ambiente que você fala, caramba, se você não se policiar e não começar a ficar atento a isso, você vai no efeito liquidificador. Vai. Você começa a ficar na loucura e fica todo mundo louco e coloca o moleque para fazer um monte de coisa. Então, acho que nosso objetivo aqui é esse, né, Henrique? Sim. Nosso objetivo é trazer essas histórias, trazer pessoas que têm histórias que vão nos ajudar a se identificar com isso para a gente realmente dar esse caminho, deixar o caminho mais leve, a situação mais leve, porque a pressão eles vão ter em qualquer lugar. Tem disso, fala assim, no time pequeno também não tem? Tem também. Em todo lugar tem. Todo também. lugar tem, porque tem um objetivo que é ele jogar. Só que a gente não, às vezes, muitas vezes, a gente não respeita o lado de quem é o comandante. E ele é o comandante. Sem dúvida. Sem dúvida. Você tem empresa, você é gestor, tem isso, tem hierarquia. E a gente tem que respeitar isso. Não é porque o nosso filho, nós vamos colocar ele numa bolha até quando? Perfeito. E mais uma vez, né, para quem nos assiste, por que o podcast? Por que os prodígios? Justamente, eu quero frisar que nós vamos ter aqui grandes profissionais, vamos ter coordenadores, treinadores, educadores, né, profissionais de excelência que vão nos ajudar. Né? Você pai, você mãe, nós precisamos de ajuda. E quando falo nós, eu estou aqui como Sim, pai, né, César? Sim. Nós precisamos de ajuda. Então, por exemplo, poxa, a cada 6 meses, isso é um número. Tem várias crianças chegando ali numa idade de 3, 4, 5 anos que o pai não sabe onde eu vou levar meu filho. Eu levo para uma escolinha, eu já levo em uma avaliação. Já está tendo avaliação. Já está tendo 2018. avaliação. Exato, com 5 anos de idade. 5 anos de idade. Então, o que teoricamente pode ser mais saudável? E claro, hoje nós já temos uma experiência e cada um, né, tem uma opinião, obviamente, mas queremos ouvir esses grandes profissionais para que nos ajude e ajudem os pais. O que eu faço? Qual é o momento? Porque é um mundo que quando a gente entra, César, é difícil sair. É difícil sair. E requer muita coisa. E gente, eu de verdade, eu não imaginava a dimensão da iniciação. É muito grande. É muito grande. É muito grande E é muito dinâmico, né? sem dúvida. Sem dúvida. É frenético. E até pra ajudar a gente, faltou o café do estúdio, hein? Tem café? Será? Tem, cara, não é possível. Um estúdio dessa magnitude deve ter algum café, mas é uma brincadeira, mas então falar um pouquinho do estúdio, né? Mais uma vez, escolhemos a dedo, né? O estúdio. Sim, estúdio Rocha. Escolhemos aqui um estúdio extremamente profissional, que tem vários podcasts já de sucesso. Sim. E para trazer a grandeza, né? Trazer a grandeza, você apoiador, você patrocinador, que também queira, né, viver esse sonho com a gente, por favor, né? Nós vamos deixar aí nossa rede social, telefone, nosso contato, porque juntos vamos ser ainda mais fortes e vamos fortalecer marcas. Mais uma vez falo da escolinha Revela, né? Que é uma escolinha que começou lá e o Rubão vai estar aqui um dia. Sim. Começou super pequeno e eu fui falar para ele do projeto e ele falou, pô, Henrique, quando eu cheguei aqui, até se tiver o vídeo, produção, ficaria bem legal para passar pra gente. E ele fala, né, desse início, que ele chegou no terreno, o terreno era com cal, aquela marca antiga, e poxa, e dali ele tá aqui passando um pouco do Revela para vocês.
que são 4 unidades, né? E hoje já tem uma estrutura super bacana. Na escolinha de futebol Vamos só ver um Revela, pouquinho aqui do unidade Revela. Jardim São Luís 1, escola de futebol e aperfeiçoamento para meninos e meninas entre 4 e 17 anos. Para você que sonha em ver seu filho brilhando nos campos como um futuro campeão, a Escolinha Revela é o lugar ideal para o seu filho despertar o talento, aprender as técnicas do futebol, desenvolver habilidades físicas e motoras. Com treinos dinâmicos, professores qualificados e a chance de participar de campeonatos e eventos esportivos. A Escola de Futebol Revela oferece oportunidade para que os alunos coloquem em prática o que aprenderam e se desafiem em jogos emocionantes. Não perca tempo e garanta a vaga do seu filho na escolinha de futebol, que é referência em qualidade e profissionalismo no bairro. Está localizada na Rua Manso Pedro de Oliveira, número 385. Olha que estrutura, né? Venha fazer parte do Mundo Revela. Então, mais uma vez, Rubens, Rubão, né? Obrigado, Rubão. Obrigado, Rubão. Parceiraço, que também tem um filho aí na iniciação, goleiro. Se é difícil ser pai de jogador de linha. E goleiro, Imagina então. ser pai de goleiro. Meu e a Deus. todos os pais e mães de goleiro aqui, olha, meus parabéns. Haja coração. Então, poxa, mais uma vez, obrigado. E você que tenha o interesse, fica aqui o convite. Estamos abertos a parcerias, apoios, e temos certeza que o nosso podcast ele vai chegar muito longe. É uma certeza, porque é um assunto que pais, mães, avós, irmãos e irmãs precisam ouvir, precisam de ajuda, porque eu vou contar brevemente. Eu estava numa reunião de um grande clube, né, que também o Henrico faz parte, e com um profissional extremamente gabaritado, e ele abriu para fórum no final do que ele explicou, que era sobre performance, tempo de sono, enfim, e um pai abriu que o filho estava com depressão, com 12 anos. E aí aquilo me marcou, assim, sabe, César, porque é uma criança ainda de 12 anos, e o pai fala assim, ele falou, olha, eu tenho culpa, ele expôs, ele ficou até emocionado, ele falou, eu sinto culpa. Coragem dele. De quanto eu isso, imagina, num clube grande, César, num fórum aberto, assim, ele falou, de quanto eu pressionei meu filho. E aí a gente escuta e várias pessoas falando, né, o quanto também, se a gente forçar muito esse momento, se ele tiver uma frustração ali dos 14, 16 anos, ou até menos, esse menino com 12, eles já estão cansados mentalmente. O que era um prazer. Vai, obrigação. Vai acabar, e aí acaba precocemente, talvez uma história que poderia ter um futuro grande, né? Sim. Então, assim... E quantos ficam pelo meio do caminho, né? Quantos ficam? Então, esse podcast é para isso. Você que nos assiste, assim, o quanto a gente cobra dos nossos filhos, talvez o quanto a gente passa do limite com treinadores, o quanto a gente precisa de ajuda. Eu acho que eu vou marcar esse momento com essa frase. O quanto nós, pais, mães, a família precisa de ajuda. Para que a gente deixe esses meninos primeiro serem crianças. Precisam aprender a torcer, apoiar. E como lidar com a educação em paralelo, porque, vamos falar a verdade, e vocês sabem disso, vou ser um pouco polêmico, hein? Mas eles ficam com uma preguiça gigantesca de estudar quando eles se sentem mini jogadores, mini atletas. Vai ter que colocar toda vez o pé no chão. E quanto a gente tem que colocar, né, César? Sim. E você tem, 3, né? 3. E assim, 3 no esporte. 3 no esporte, 3 que vocês, né, educam de uma forma brilhante. Eu acho que isso é esportes unânime. Diferentes, né, César? O quanto é desafiador. Sim. Né? E trazer a educação para eles na mesma proporção, me perdoe, ou ainda mais, na verdade, né? A educação tem que estar em primeiro lugar. Cara, Henrique, eu vou falar pra você que eu sou privilegiado nesse sentido. Porque os 3 adoram estudar. O César é fera em matemática. Que legal. Os 3 adoram estudar. Mas assim, é uma luta diária de equilíbrio. Acho que tudo é equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Porque tudo que é mais é ruim. É ruim. Sim. E a gente seguir achar esse equilíbrio, né? Acho que o principal hoje é isso.
De estudo, mano. Estudo, primeiro lugar. Sem dúvida. Porque no final das contas, né, César, é independente se vão ser jogadores ou não. Sim. O estudo... Opa, vamos interromper aqui, porque chegou o nosso diretor, produtor, Ale, olha, senta um pouco Por com a gente, favor, Ale. Ale. Gente, Compartilha com a gente esse momento maravilhoso. Primeiro, obrigado pelo café. Imagina, eu que agradeço. Eu tô pedindo licença aqui pra invadir. Deixa eu pôr aqui também o fone, só pra eu ouvir tudo Que bonitinho delícia aqui. sem açúcar. Sem Tá, açúcar. é sem açúcar. Sem Vocês tomam sem açúcar, açúcar? Você não toma açúcar? Não tem açúcar? Peraí. Não, fica tranquilo. Como é que entra no Estúdio Rocha e o café Fica sem tranquilo. açúcar? Fica tranquilo. Mas Não, eu vou, fica tranquilo. vou trazer o açúcar Fica pra tranquilo. você. Fica Vou tranquilo. iniciar agora a tomar sem açúcar. Beleza. Pô, Ale, mas aproveitando aí, né? Você chegou aqui. Eu já cheguei invadindo. Nosso diretor, Outra. né, nosso produtor. Poxa, fala um pouquinho do que você acha aí do projeto, do que você está vendo desse bate-papo. Hoje, excepcionalmente hoje, no programa de estreia de vocês, eu fiz questão de invadir. Eu aproveitei o pedido do café e fiz questão de invadir aqui a mesa de vocês, só para deixar aqui os meus parabéns. Parabéns não só por ter escolhido o Estúdio Rocha, mas principalmente pela iniciativa de fazer um podcast com esse tipo de assunto, de criar um conteúdo e oferecer para pais, pela conversa, vendo a conversa de vocês, a gente percebe que nós temos esse nicho, né? Nós temos esse público. Você que é pai, eu vou falar ali na câmera 2, você que é pai, que tem o seu filho, que está percebendo o talento do seu filho e passa pelas dores que esses homens aqui estão passando. Sim. Que passaram. Sim. E aí eles conhecem ali um pouco já o caminho, o pulo do gato, já fizeram um network, já foram um pouquinho mais à frente. Você, pai, esse podcast aqui é pra você. É pra você. Esse podcast é pra você e é pro seu filho, tá bom? Porque esse podcast aqui é livre, tá? É um podcast educado, onde você pode sentar com o seu filho na frente da TV e assistir o podcast do lado dele, para o seu filho saber de crianças, como é que elas estão se comportando, sobre as crianças que não gostam, que sem dúvida. Vai deixar de gostar de estudar por conta disso, mas a gente sabe que toda escola de futebol cobra que o filho seja estudioso. Todos os clubes. Os clubes cobram isso. Isso aí até quem não entende de futebol já sabe que isso praticamente é uma lei para quem inicia no futebol, sim, né? Sem dúvida. E então, deixar os meus parabéns por essa atitude que vocês estão tomando de entregar para o internauta este conteúdo e por ter escolhido o Estúdio Rocha, que o Estúdio Rocha não só é um estúdio com grandes profissionais, um estúdio que procura entregar o melhor, mas com a grade de melhor conteúdo do Brasil. O podcast Os Prodígios não vai ser diferente. O podcast Os Prodígios faz parte de um cast que os melhores conteúdos do Brasil são agregados aqui nesse estúdio aqui. Os conteúdos mais educativos, os mais informativos, mais descontraídos e que tem a maior grade de podcasts com entretenimento bom também, com boas discussões. A gente consegue, dentro desse estúdio, entreter, informar e educar qualquer pessoa de uma forma bacana, hein? Não é xingando os outros. Não, longe disso. De uma forma bacana e amigável, né? Então, você, internauta, seja muito bem-vindo a este podcast que estreia. A gente está comemorando aqui esse papo entre esses dois hosts aqui que vão ajudar muitos pais aí a alavancar e administrar a carreira dos seus filhos, não só a carreira dos seus filhos, administrar a relação de pai e filho, ter uma relação bacana aí em família, para quem tem um filho no esporte. Show de bola. Não é verdade? Muito Parabéns, obrigado. meus amigos. Muito obrigado. Uma ótima estreia. Obrigado. Estamos arrebentando. Eu quero só pincelar aqui que enquanto vocês conversaram, gente, vai ter muito assunto bacana, assuntos como, por exemplo, disciplina, como pode disciplinar o seu filho, como trazer convidado para isso, como você pode disciplinar o seu filho, mas com amor, sendo pai, não sendo aquele pai muito, muito durão. Vamos falar a coisa como é que é pai para filho, porque esse podcast vai falar com você que é pai, hein? Você que é pai, mãe. Esse podcast vai falar com você que é pai, que é mãe, que é pai e mãe numa pessoa só. Avó, isso, irmãos, mas é muito interessante você que é pai, que quase que não tem conteúdo falando do papel do pai numa família, né? E é muito interessante você que é pai ver que nós vamos conversar aqui com você também. Você que olha para o talento do seu filho,
Você que quer que o seu filho cresça, não é verdade? Quer que seu filho cresça, quer que seu filho seja alguém na vida, uma pessoa melhor que você, né? Que geralmente os pais não falam, não quer, quando fala que quer que o filho seja alguém, não tá preocupado se o filho vai ser famoso, uma estrela. Às vezes só quero que o meu filho seja melhor do que eu, né? Só quero que o meu filho tenha uma vida melhor do que a minha. É o que todo pai fala, né? Eu quero que meu filho tenha uma vida melhor do que a minha. E às vezes o pai faz o papel do quê? O papel do chato, do durão, né? Sem dúvida. Né? E muitas vezes o pai faz a parte mais difícil da família, que é às vezes parecer afastado do filho, mas filho, você que é filho, parece que seu pai não fala muito com você, ou parece que seu pai só te cobra. É o contrário, é diferente. O teu pai fica nos bastidores para te proteger. Exatamente. Não é? Sabe, te proteger. sabe uma frase que o César falou para mim uma vez que eu fiquei assim, tonto. Falou, pai, mas tudo que eu faço, você não me elogia em nada. E todo filho gosta, né? Exatamente. Como você falou outra vez, né? O filho psicologia. joga pra gente, não joga pro técnico, Mas né? é um tal da psicologia positiva, né? Sim. Exato. Quanto isso é difícil, né? A gente... Como que a gente perde isso no meio do caminho? A gente perde isso. Pois é. O Henrico, o Ale, ele termina todo o treino e ele fala assim, pai, qual foi minha nota? Você, pai, mãe, quantas vezes vocês já ouviram qual foi minha nota, né? E aí eu fui atrás de ajuda, de uma psicóloga, né? E ela falou, devolve para ele. Pergunta qual nota ele se deu aquele treino, aquele jogo. E aí ele vai, de fato, entender um pouco mais quando ele precisa responder sobre o que ele fez. Porque se eu falo que ele foi nota 7, ele fica muito frustrado. Agora, se ele fala que ele foi nota 7, vem a nossa pergunta como pai, né? Por que você acha que você foi nota 7? Ah, porque eu não fiz gol. E aí, como pai, a gente fala, não, mas o gol é importante, mas ele é importante até a página 2. Você ajudou seu time? Você foi um cara bacana quando você não estava dentro de quadra e ajudou seu time fora de quadra? Pô, eu fiz isso. Cara, então sua nota é 10. Então você mostra outros valores. Que é o sentido de grupo. Muito bom. Você mostra outros valores ali, assim. E isso é nossa vivência, né? A vivência de quem está assistindo. Sim. Porque todo mundo passa por isso, eu tenho certeza. E aí você vê o nível de cobrança deles com eles mesmo. Então, Olha, legal que você estava falando. Teve um momento, César, que você falou assim, quando você viu o telefone tocar, você se sentiu o pai do Neymar. E aí eu não posso escapar, apesar de eu não ser entendedor de futebol, né, gente? Eu sou entendedor de entretenimento, né? Mas eu não pude deixar de assistir o documentário sobre o Neymar, o documentário, né, do Neymar. E eu achei muito bacana o momento que ele falou assim, quando ele estava começando, o pai dele também era duro com ele, ele era criança, né? Mas ele reconhece que o cara que mais protegeu ele foi o pai dele. Isso, exatamente. Não, e ele contou uma coisa que marcou pra mim, que ele falou que o pai dele, ele disse que jogou bem, né? Mas ele estava jogando com um pouco mais de preguiça, mas o fato dele entender que ele estava jogando melhor que os colegas dele, ele já estava contente. Aí o pai dele disse pra ele assim, por que você não correu? Ah, porque o time nenhum tava correndo, ninguém tava correndo. Mas não é pelo time. Se você não correr, ninguém vem os atrás. outros não vêm. Se você correr, é importante, é você correr. Se você correr o melhor que você pode, os outros não vão conseguir ficar para trás. Os outros vão se incentivar através. Não vão desistir. Foi uma partida que eles perderam, né? Eu acho que eu lembro disso. Uma coisa assim? Eles perderam de bastante e aí o pai tem que fazer a parte, cada um tem que fazer a sua parte. O pai pergunta por que você não correu. Eu achei isso fantástico, porque ali o pai não estava ensinando ele a ser o melhor jogador, estava ensinando ele a ser a melhor pessoa. Exato. Tá isso é pra tudo na vida, né? Ser uma boa pessoa, né? Seja a melhor pessoa no seu time. Não importa como os outros fazem. E você ser de grupo. E você ser do grupo. Você para levantar. Isso é uma empresa, espírito né? De liderança. Você está em vendas. Poxa, tem 4 que não bateu a meta, mas você pode ser o único. Só que você puxando ali, os outros vão olhar e falar, poxa, é possível, né? Você pode ajudar a sua equipe a bater a meta. Você disse tudo, é pra vida. É pra vida. E aqui, ali, o nosso podcast, mais uma vez, não é uma ajuda, o seu filho não vai se tornar o jogador de futebol porque vai assistir os prodígios, não. Mas com certeza, nós vamos fazer de tudo para que ele seja um grande ser humano, não por nós, mas por profissionais de extrema capacidade
que irão nos ajudar a moldar isso. E principalmente para entender essas situações, né? Entender. A ideia é essa, jogar essas situações para ele falar, já aconteceu isso, então não é só comigo. Exato. Eu acho que a nota é muito... A nota, Sim. qual minha nota? Eu acho que é assim... Fantástico. 99% já pediu essa... E fala pra mim, que pai que não falou? O que você fez? Acabou o jogo. Como você fez? Por que você não fez isso? Exato. Maravilha. Meus amigos, eu tô aqui Obrigado. de atrevido na mesa de vocês. Então vou abusar, depois uma aguinha ali, por favor. Vou trazer a água, vou trazer o próximo café com açúcar pra Não, vocês. fica não quero tranquilo. mais. Agora A já partir de também... hoje- Vai aderir A café partir sem de hoje, açúcar. café sem açúcar. Isso aqui é vício meu, viu, gente? Assim, eu tomo sem açúcar e fico achando que todo mundo Fica toma tranquilo. também. Nem lembro do açúcar. Aí, ó. E a água vai chegar, tá bom? Então eu tô aqui de atrevido, eu quero Imagina. desejar um ótimo podcast. Obrigado. E que essa primeira temporada do podcast Os Prodígios seja uma temporada próspera, bacana, que todos possam olhar a importância deste podcast, desse conteúdo, desse novo conteúdo. Se identificar, Que é né? lindo se identificar. Pai, com certeza, quem é pai e ama seu filho, vai curtir esse podcast, um podcast que vai oferecer entretenimento, conhecimento e empatia, principalmente. Sim. Né? Pô, muitas vezes vai virar uma ferramenta de instrução, principalmente quando o pai se sente às vezes perdido, não sabe o que dizer para um filho diante de uma pergunta. Sim, Né? sim. Então não é só porque é futebol aqui, tá bom? Trata-se de esporte, trata-se de... Enfim, vai ter muita coisa, Isso muita é bacana, novidade, fica no é bacana canal. falar também, Ali, até pra te dispensar aqui, não ficar tomando seu tempo. Imagina, meu tempo com vocês aqui. Só que é lá lá atrás, não é aqui hoje, não. Hoje até para falar sobre a nossa ideia dos prodígios, que não fique só no futebol, tá? Que a gente também estenda esse conteúdo para outros esportes, ou até outras áreas, né? Porque, mais uma vez, né? Tanto o Henrique quanto o César, nós vamos ser aqui coadjuvantes. Vamos ter pessoas ricas que vão ajudar outras pessoas que tanto precisam, que geralmente são os pais e as mães. Perfeito, Tá bom? perfeito. Então é isso. Pais orgulhosos de seus filhos, felizes com seus filhos, mas que passam perrengue, que conhece alguns caminhos, pai, então fica aí. Que já conhece certeza. alguns caminhos, que já sabe aquela como é que é? Aquela estrada de espinhos que você tá passando agora, eles já passaram, sabe às vezes como desviar, como se machucar pouco, como às vezes não se machucar, e vão poder passar esse conhecimento para você. Então fica no canal, se inscreve. Se inscreva, Em nome do por Estúdio favor. Rocha, já bem-vindos ao Obrigado, time. obrigado, pelo Ale. carinho, Obrigado pela preferência pela de vocês parceria. conosco aqui. E também, obrigado também à Escola Revela, a Escolinha de Futebol Revela, que começou o projeto nascendo hoje. A Escolinha de Futebol Revela já entrou com tudo. Vamos exibir mais vídeo aí da Escolinha de Futebol Revela. Tá bom? Logo nós vamos entregar todas as informações sobre como encontrar a escolinha e tudo mais. Como é Rubão, né? O Rubens. Rubens, muito obrigado, viu? Obrigado por apostar nesse projeto aí. Pai do Rian. Goleirão. E você, empresário, microempresário, pequeno empresário, gente, não é impossível apresentar a tua marca num podcast. Não é uma coisa tão vem longe com a da sua gente. realidade. Vem com a gente, procura o Henrique, procura o César, que vocês vão com certeza, vocês vão fazer uma parceria bacana. Vou pegar que o fica último bom pra gancho, todo que aí eu mundo. te prometo que você não precisa mais ficar sentado. Aproveitando, quando a gente fala de patrocínio, de apoiadores, parece doido, acho que você não vai imaginar isso ali. Mas só nossos meninos ali, quando a gente entra na iniciação, eles possuem seguidores altíssimos. Então tem menino com 10 mil, 15 mil, 20 mil, Uau. 100 mil seguidores, que só essa rede vai fazer com que quem confiar no nosso projeto tenha uma visibilidade muito grande. E não só isso, nós vamos entregar dentro das maiores plataformas de divulgação, porque todos os jogos dos nossos meninos são filmados, ou a grande maioria. E nós vamos entregar dentro dessas plataformas 99%. também a divulgação do podcast, a divulgação das marcas, e isso vai impulsionar, eu tenho certeza, você empresário, você que tem uma possibilidade de divulgar dentro dos prodígios, nós temos certeza que vamos levar isso para muita gente, que em algum momento vai fazer muito sentido a sua empresa estar sendo ali divulgada e aproveitada dentro da nossa grade. Nossa, vai ser uma parceria muito bem aproveitada.
Bom, já seria o suficiente para você que é empresário, tá bom? Então só vou dizer aqui, este podcast é omnichannel, tá bom? Então você tá assistindo, esse podcast aqui, ele está no YouTube, neste momento está rolando no YouTube, e você vai encontrar nos principais agregadores de áudio de todo mundo, tá? Mas eu vou citar só os 15 principais aqui, um pouco dos 15, como Deezer, Spotify, Amazon, Apple Music, YouTube Music. As principais plataformas de podcasts estão agregando este podcast aqui também, então tem os ouvintes dali, fora as redes sociais, não só do podcast Os Prodígios, como também todos esses canais de propagação que você acabou de ouvir aqui. Então não tem por que não se tornar parceiro de um podcast mundo maravilhoso que é a iniciação. Gente, não faz sentido, é só consultar os rapazes aqui, vocês já vão ver que cabe no orçamento de qualquer empresa e vale a pena vincular a uma marca tão educativa e tão bacana como eu tenho certeza que o que o Revela, ele vai receber contatos já de novos alunos. Eu tenho certeza absoluta. De cara. Revela. Absoluta certeza. Parabéns pela sua iniciativa, Revela, e fique junto com a gente, que a gente ainda tem muita coisa, promete. Vamos falar. Obrigado. Deus abençoe o podcast de vocês. Obrigado. E vamos que vamos. Vamos lá. César, vamos pra lá. Obrigado, Ali. Poxa, brigadão. Ainda não acabou, tá bom, gente? Temos aqui ainda tempo. Vamos aproveitar, César. Quer falar do quê? Me fala você, cara. Você que tem tanta experiência, você que é um cara super querido no meio, né? Os meninos são apaixonados pelo Cezão aí. E me faz um assunto do seu coração aí. O que você quer falar nesse momento, desse nosso primeiro episódio? Não necessariamente primeiro, né? Mas do nosso início, nosso filho nascendo. Me fala um assunto que vem do seu coração, que é pra gente conversar um pouquinho aí. Eu acho que o ponto principal que eu vejo que nós como pais é a parte da cobrança, né? Cobrança. Eu acho que essa cobrança, assim, vem na minha cabeça várias situações, cara. Minha situação com o César e situações que eu vejo com os outros pais também, que a gente se coloca no lugar do pai, que não é a maldade, é o que eu falo, é o efeito do ambiente, daquela coisa de tem que ser o destaque, e assim, acho que as pessoas elas ficam egoístas, né? Sim. Acho assim, esquecem que é um grupo, eu penso desse jeito, acho que você pensa também do mesmo jeito, que a gente tem que estar, nossos filhos tem que estar num grupo forte. Sim. E que a individualidade vai aparecer. E aí trazendo, e é clichê a frase, mas hoje nós recebemos, né, até no nosso grupo ali, que estamos na final aí do Campeonato Paulista, que talento vence jogo e o grupo, né, vence campeonatos, né? Basicamente não é exatamente assim, né, entre aspas aqui, mas que é a ideia. E quando a gente fala, né, da cobrança, é uma cobrança geral, né? Sim. Como pai, como mãe, como nós estamos lidando com esse momento que eles são tão crianças, César. Eles são tão bebês. E vem naquilo que você falou, a gente esquece, né? A gente esquece. A gente só percebe quando muda a voz dentro de casa, que eles falam fininho. Quando, poxa, começa a chorar por uma coisa que teoricamente é tão pequena, e a gente fala, poxa, eles são tão bebês, e quanto a gente cobra, o quanto a gente, infelizmente a gente pressiona, né? Henrique, assim, a gente nesse bate-papo aqui, eu começo a lembrar de várias situações, cara, várias. Tá falando de uma, tô pensando várias, de que eu já me coloquei no lugar do outro pai. Eu vou dar um exemplo de distância. Sim. Às vezes eu falo assim, cara, eu moro longe. Do Morumbi para Osasco, é longe. Sim. Aí vem o nosso amigo de São José dos Campos. Grande Filipão Bife. Sim. Vem de São José dos Campos. Aí eu falo, eu moro longe? César. E o Felipão vem de longe. Vem de São José dos Campos. E aí nós temos casos que o pai, a família muda de estado. De estado, como chegou agora. De cidade, o menino vem de Londrina agora. E é outro ponto, você pai que pensa em mudar de cidade, de estado, como é visto isso? Será que é o momento? Não, mais uma vez, Henrique e César não vamos falar. Sim. Mas nós vamos ter pessoas dentro dos prodígios que vão falar sobre esse cenário. Sim. Será que vale a pena você mudar toda a sua vida
por crianças, bebês ainda, de 7, 8, 9, 10 anos, 12 anos, em busca de um sonho. Esse sonho é de quem, César? Será que é do menino, da menina? Ou será que é do pai, da mãe? Aí é uma coisa de cada um ver com o objetivo, né? Exato. E você vai... E a gente tem que respeitar isso. Agora Claro, com certeza. E aquilo que nós vamos trazer são só reflexões. Sim. É um bate-papo de reflexão, né? E a gente sabe, pô, nós estamos em São Paulo, que temos os grandes clubes aqui, tem muita gente de outro estado, e aí o Instagram, nossos meninos trazem isso, meninos que falam assim, como eu consigo fazer uma avaliação no São Paulo? E você vai ver, ele é de Manaus. César recebe várias mensagens, e a gente fala, poxa, tem avaliação aqui, e vem, já aconteceu de vir. Sim. Então, assim, o quanto os pais sonham, a gente acaba vivendo o sonho deles. E às vezes a gente vai mudar a família, a estrutura da família. Então, até que ponto é válido, até que ponto faz sentido. E mais uma vez, assim, nós vamos trazer aqui profissionais que vão nos ajudar, até treinadores, coordenadores, né, que vão falar qual é a visão do clube, né, César? Qual será a visão do clube? Eu não sei te falar, sinceramente. Eu não sei te falar. E se eu te falar qualquer coisa aqui, eu não vivi. Eu nunca recebi um convite para sair de São Paulo, porque já é um grande centro, né? Como que é isso? Como é essa visão? É essa discussão, é essa análise. Com essa idade, com né? Essa idade. O que eles pensam? O que eles pensam? Vai pensar em plano de carreira, né? Mas de um menino de 8 anos. De 8 anos, então. Que plano? Como mudar? E se o menino daqui de um ano fala, eu não quero mais jogar bola? Você entendeu? Agora então, eu quero só estudar. Todas essas situações aí que a gente pensa e tá do lado da gente que a gente nos questionamos, né? A todo momento é um questionamento. Até a questão de você ter empresário. Empresário. É necessário, você acha? Cara, não precisa dar a sua opinião, não. Deixa aqui, não vamos entregar tudo, não. Você, pai, mãe, é necessário ter empresário com 8, 9, 10 anos de idade? É necessário? Você, empresário, que tem uma empresa que cuida desses meninos, vocês vão estar aqui, nos ajudando, falando por que precisa ou falando por que não precisa, né? Então, assim, é mais uma pauta, né, César? Que nós inclusive, já temos um convidado super bacana para trazer, que a gente se questiona. Por que ter um empresário tão novo? É financeiro? É por plano de carreira? Eu já ouvi de alguns podcasts de especialista que é uma gestão educativa, né? Que por lei você não pode, né? Exato. E aqui nós vamos trazer a discussão. Sim. Temos assuntos aqui, entre aspas, polêmicos, mas não são polêmicos. A gente vai colocar o dedo em algumas feridas. Sim, mas é pra gente precisa, né? disseminar esse conhecimento, né? Exato, né? E assim, César, poxa, eu tive uma proposta de ser empresariado, mas por quê? Pra quê? Vai te ajudar no quê? E vai ajudar o menino onde? Porque tem casos que pode se tornar mais uma pressão. Que ele vai falar, não, agora eu tenho um empresário. Então ele vai jogar pro pai, pra mãe e pro empresário. E até que ponto isso vale a pena? Eu tenho certeza que terão pessoas do outro lado que vai explicar. Vai explicar. E é um assunto que eu acho que muita gente quer ouvir, né? A função deles, né? Nessa idade, qual é a qual o olhar deles para essa categoria e qual é a função deles. E como começou mais... Como agora, César, está antecipando, né? Tudo precoce. Tem meninos de 6 anos sendo empresário, 7 anos como empresário. Vindo de outro estado. Então, é esse tipo de discussão que os prodígios... nós vamos fazer questão de trazer. E outra coisa, né, Henrique? A gente vê a diferença também dessa dimensão do Brasil. A gente pega o Rio de Janeiro, eu já percebi, já li, que a iniciação no Rio de Janeiro é totalmente diferente. Totalmente. Porque eles começam com 7 anos, eles já jogam futsal e campo com 7 anos. Com 7 anos. E aqui ainda... Você entendeu? Então... Era mais, era 10, 12, agora e é uma coisa também que faz parte do nosso projeto também, é conhecer no Brasil aí, a iniciação em outros estados também, em outras cidades, pra gente ter uma noção desse mundo aí que tem muita coisa pra gente conhecer junto. Muita coisa. E nosso tempo
infelizmente, Cezão, está esgotando. Não é possível. Agora que engatou, né? Mas é o primeiro. Nossa, agora tô mais relaxado. É o primeiro de muitos aí, né? Em parceria com o Estúdio Rocha. Mas, cara, obrigado primeiro, mais uma vez, por acreditar aí nesse sonho. Vamos juntos. A partir desse momento somos os prodígios, né? Responsáveis por eles. Mais uma vez aqui nós vamos ter assuntos diversos, assuntos de empresários, de treinadores, de momentos de pressão. Vamos trazer convidados, vai falar sobre nutrição, enfim. A dor do crescimento. A dor do crescimento, que muita gente não sabe que tem, enfim. São assuntos diversos que, de verdade, você que está do outro lado, se nos der essa oportunidade, já clica, curte. A gente só vai conseguir aumentar esse canal com curtidas, então vai lá, curte. Se inscreva no canal. Entra no Instagram, por favor, nos divulgue. Aqui são dois pais que, de coração, não tem nenhum intuito em querer ser melhor ou pior que ninguém. Aqui a gente só quer mostrar algumas outras opiniões e possibilidades e facilitar, César. Sim. Facilitar o caminho, que foi o que o Ale falou. A gente já sabe algum caminho. Ser uma lupa, né? Ser uma lupa ainda. Ser uma lupa, né? Então, assim, poxa, obrigado você que nos ouviu, né? Que compartilhou mais uma vez. Vai lá. Ajuda a gente, compartilha, clica. Os prodígios vão chegar muito longe. E esperamos vocês nos próximos episódios. Fiquem com Deus, meus prodígios, meus pais, mães, obrigado por tudo. Deus na frente. Saiu do forno, nosso filho está aí. Revela, mais uma vez, Rubão, você foi o primeiro, meu irmão. Obrigado. E você, apoiador, patrocinador, nos procure, que eu tenho certeza que será um projeto grandioso. Obrigado de coração. Fiquem com Deus. Um grande abraço.